Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, versos de 19 a 24, nós temos uma pergunta a responder. A pergunta é: onde está o seu coração? Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês tesouro, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus começa esse texto dizendo muito claro: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Lembrando que, no tempo de Jesus, os tesouros eram o ouro, eram os tapetes, que eram coisas fáceis de carregar, que as pessoas sempre carregavam. E os tapetes, a traça, facilmente poderia destruir. E as peças metálicas, elas poderiam se enferrujar e os ladrões poderiam roubar. Veja que nesse texto, Jesus não nos condena a possuir nada. A condenação está em ser possuído. Você, como cristão, como ser humano, você pode possuir todas as coisas. Agora, tome cuidado para que você não seja possuído. Alguém já disse que o dinheiro, os bens, são um ótimo escravo, mas é um péssimo senhor. E o problema todo não é ter, o problema é acumular. Acumular é ajuntar, é guardar, é pôr nisso a sua confiança. O acumulador, ele coloca a sua confiança naquilo que ele tem e não naquilo que Deus é. Os bens materiais podem acabar, eles podem ser roubados. Por isso, o conselho de Jesus é: acumulem tesouros nos céus. Tesouros reais, verdadeiros, que não se depreciam, nem podem ser roubados. Coração generoso, ninguém pode roubar. Vida reta, ninguém pode roubar. A vida de acordo com a vontade de Deus, ninguém pode roubar. Esses são tesouros nos céus. Tesouros verdadeiros, tesouros que valem a pena guardar. E Jesus ainda usa uma expressão curiosa. Ele diz que onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Note que o seu tesouro, às vezes, não seja muita coisa. Muitas vezes o tesouro não é algo tão valioso, mas é algo que você põe o seu coração nele e ele te domina. Algumas pessoas, todo o tesouro que eles têm é um barraco, mas para ele aquele é um palacete e ele mata por ele. Outros, o tesouro que eles têm é uma bicicleta e eles matam por causa disso. Outros, o tesouro que eles têm é R$200, R$100, mas eles têm aquilo tanto no coração que por causa disso eles são capazes de matar. Quantas vezes, quantas notícias já lemos nos jornais de pessoas que assassinaram outras por R$20? É o tesouro. Por isso, cuidado, porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. E Jesus diz ainda que os olhos são a nossa lanterna, os olhos são a nossa janela. E a pergunta é: o que você vê? O que você vê? O que você deseja? O que os seus olhos estão desejando nesse momento? E isso é fundamental, porque existe uma guerra entre os nossos desejos e a vontade de Deus. Todo ser humano tem um Senhor. Algumas pessoas não querem Jesus como seu Senhor. Outros dizem que Jesus é Senhor, mas muitas vezes o Senhor sou eu mesmo. Muitas vezes o meu Senhor é aquilo que eu tenho. Muitas vezes o meu Senhor são os meus desejos. Esse se torna o meu Senhor. Agora, quando nós deixamos Deus ser o Senhor, aí sim, nós temos um bom Senhor, um Senhor que cuida de nós. E Jesus deixa bem claro: nós não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro,
Porque ou você agrada um e despreza o outro, ou você despreza o outro e agrada um. Por isso, que a nossa vida seja uma vida nas mãos de Jesus. Uma vida onde nós podemos ter várias coisas, mas nós não somos possuídos por nada. Possuímos, mas não somos possuídos, porque nós somos generosos, nós somos servos do Deus Altíssimo e o nosso tesouro está no Senhor. Ele é o nosso Senhor. Que Deus seja Senhor da sua vida, que Jesus seja o seu Senhor e que o seu tesouro seja o tesouro celestial. Que você invista naquilo que tem valor, não nas coisas passageiras. O dinheiro, os bens são passageiros. Agora, a vida, o amor, isso são eternos. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom final de semana. Domingo, 19 horas, no YouTube, Pique Taguatinga, temos o nosso culto. Estaremos de volta na segunda-feira. Lembrando que domingo às 9 da manhã temos reunião de oração na igreja. Até lá, que Deus nos abençoe. Bom final de semana. Fique em paz.